Olá pessoal, estou passando aqui para resolver mais uma questão, a questão 60 da prova amarela. No meu caso, era a última questão e ficou lá para o fim mesmo, quase sem tempo. Bom, essa questão então ele pediu o seguinte, ó, a razão, ele afirmava inicialmente que a razão de D para A era 14 para 3. Então eu tinha aqui uma razão de D para A igual a 14 terços. Aí depois ele falava que a razão de B para C, a razão de B para C era de 2 para 5. 2 para 5. E ainda afirmava que a razão de C para A era igual de 10 para 9. 10 para 9. E no fim ele pedia a razão de D para B. Então o que eu precisava era a razão de D para B. Tá? Bom, essa primeira razão aqui, como eu tinha de D para A, eu pensei em escrever esse A em função de B. Então trocar esse A uma relação com B, porque eu já teria D para B. Bom, aqui nessa razão, então, como eu tenho que trocar o A está nessa, eu tenho aqui uma proporção. Então, eu tenho que 10 vezes A 10A é igual a 9 vezes C. E aqui, como eu quero o A é igual a 9C sobre 10. Mas se eu trocar o A por C, não tem o B. Então eu pensei aqui que eu tinha uma relação entre C e B, então eu trabalhei aqui. Ficou que 2C era igual a 5B. E aí esse C aqui eu isolei ele, precisava trocar, jogar o B para proporção, para relação. Então eu escrevi que o C era 5B sobre 2. E aí eu pude fazer a troca que me interessava. Então, trocando aqui nessa relação, eu tenho que o A é igual a 9 vezes o C, que eu falei que era 5B sobre 2, e tudo isso dividido por 10. Tá? Aqui, transformei em fração, então eu fiquei que o A era igual a, vou fazer aqui 9 vezes 5, 45B. Aqui o nosso denominador é 1, então 1 vezes 2, 2 sobre 2. E multipliquei pelo inverso dessa fração, por 1/10. Bom, fazendo esse produto, aqui eu fiquei com 45B, que o A era 45B, sobre 2 vezes 10, 20. Então eu tinha um A em função do B. Só que esse 45 20avos aqui a gente pode simplificar. Dividir por 5, 45 por 5 dá 9, 9 vezes 5, 45, e 20 por 5, 4. Então eu tinha essa relação, que o A era 9B sobre 4. Então, nesta relação eu pude trocar. Voltei para cá e escrevi que D sobre A, e aí eu tinha o A aqui, 9B sobre 4, é igual a 14 sobre 3. Então eu tinha uma proporção agora do que ele pedia para mim, a relação, a razão de D para B. Tá? Então aqui está o B. Aqui, D para B, esse 9 quartos ele está multiplicando B, então eu passei só ele para lá, fiz, se fosse a proporção, multiplicando. Então eu coloquei que D
para B era igual a, esse 9/4 ele passou lá multiplicando, ficou 9/4 vezes 14 sobre 3. Tá? Peguei só esse 9/4 aqui e multipliquei pelo 14. Bom, aqui deu... Posso simplificar, o 14 e o 4 vai me ajudar, são pares. Divido por 2 aqui dá 7, divido por 2 aqui dá 2. Então, 9 vezes 7 deu 63 sobre 2 sobre 3. Aí transformo em fração novamente, ficou 63 meios vezes 1/3. Portanto, eu obtive na razão aqui de D para B, que era 63 vezes 1, 63, sobre 6. Aqui são números divisíveis por 3. A soma 6 e 3, 9. O 6 divisível por 3. Então, 63 por 3 deu 21. E 6 por 3 deu 2. Então, a razão de D para B era 21 sobre 2. Alternativa D. Tá? Então, eu fiz este exercício seguindo essa proporção. Tá? A organização aqui não ficou tão bacana, peço desculpas, mas acho que se vocês estiverem fazendo um caderno de estudo aí, dá para perceber essa proporção. Tá? Então, exercício 60 de outra numeração de vocês aí era essa 21 sobre 2. Se alguém pensou diferente, quiser comentar aí, a gente agradece, ok? Então, até o próximo vídeo. Um grande abraço.